Meus amados irmãos, boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo continuem preenchendo o coração de cada um de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Tenho sido muito abençoado, muito edificado por tudo que eu vi até aqui. Quero louvar o Senhor de maneira especial, pela vida de Jonatas, sua família tão linda, que com tanta graça e tanto amor tem nos acolhido. Dr. Jonatas é um reflexo maravilhoso do Senhor na terra, e ter essa conexão com Ele tem sido um presente, uma bênção muito grande. Muito abençoado pelo que a pastora Val ministrou, o pastor Douglas, o doutor Felipe. Fui muito abençoado também sentando na mesa com o André e a Esther, pastores aqui em Santo André, que vão ministrar ainda, mas sentando um pouquinho com eles ali já foi poderosamente abençoado. Veio comigo, gente, a minha linda esposa, Nana, que está aqui. Vieram comigo também amigos queridos, Rafa e Cris. Nós somos de Salvador, Bahia. Daqui a pouco eu solto um oxente. E vocês vão perceber mais, tá bom? E é uma alegria muito grande. Eu quero mandar um abraço forte para a nossa comunidade em Salvador, a Lírio Armação. Eu sei que tem irmãos que estão assistindo aí pelo YouTube e eu os amo demais. Meus amados, vamos à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude, ou em outra versão, o sentimento de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, nós não compreendemos Deus plenamente, nem nunca o compreenderemos perfeitamente, porque Deus é infinito e a nossa mente é finita. Então Deus não cabe na nossa mente. Então sempre que nós pensamos nos atributos divinos, nós temos uma ideia do que seja, mas nós não compreendemos perfeitamente os atributos, especialmente os atributos incomunicáveis, aqueles que nós não podemos experimentar. Por exemplo, Davi, no Salmo 139, quando estava refletindo sobre a onisciência e a onipresença de Deus, dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, não tem um canto do mundo onde eu vá que o Senhor não esteja lá antes. Chega no versículo 6, ele fala assim: tal conhecimento, tal ciência é maravilhosa demais, é alta demais para mim. Em outra versão, eu não posso atingi-la. Então, a onisciência
onipresença são coisas que nós não conseguimos compreender com a nossa mente. Mas dentre as coisas de Deus que nós não conseguimos compreender, a que mais tem dado um bug na mente humana, especialmente na mente de teólogos, de filósofos, é a questão da soberania de um Deus bom sobre o mal. Essa pergunta é muito incômoda. E se você começar a pensar nisso agora, você vai chegar no incômodo profundo. Como que Deus, sendo bom, tão bom, pode lidar soberanamente com um mundo tão mau? Como ele é soberano sobre o mal também. Eu não vou tentar explicar isso, mas eu quero afirmar que essas são duas verdades que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Deus é bom. Eu acho lindo quando Moisés, por exemplo, pede a Deus para ver a glória dele em Êxodo 33, 18. O Senhor diz a Moisés que não poderá mostrar toda a glória, porque, como eu disse, Deus todo não cabe para o homem. O homem não suporta toda a glória de Deus. Mas o Senhor fala para ele assim no versículo seguinte: eu farei passar diante de ti a minha bondade. A glória de Deus é uma revelação da bondade dele. Deus é bom. Entretanto, ele é soberano sobre o mal, sim. O livro de Jó, por exemplo, deixa isso muito claro. Se apresenta diante de Deus, já no capítulo 1, Satanás. Satã, no hebraico, significa adversário. O inimigo de Deus, que personifica em muito a maldade, aparece diante de Deus. Especialmente ele é inimigo dos homens, né? Mas também é adversário das coisas de Deus. Ele aparece diante de Deus. Deus conversa com ele. Deus pergunta a ele o que ele estava fazendo, por onde ele estava andando. E no meio da conversa surge Jó, o servo de Deus. Satanás, então, ouvindo Deus elogiar Jó, quer tocar em Jó. A princípio, Deus diz: você vai tocar no que ele tem, mas não vai tocar no corpo dele, na saúde dele. Mas no capítulo 2, Satanás volta. Então Deus diz: tudo bem, toque agora no corpo, mas não mate. Deus, ele é soberano até sobre o mal. Ele diz até para o mal: você vai até aqui para cumprir os meus propósitos, mas daqui você não vai passar. E a gente que não entende essa soberania de Deus sobre o mal, a gente buga e fala: mas como que Deus pode permitir isso? Gente, repito, não estou aqui para explicar isso. Entretanto, eu quero abrir um parêntese para te mostrar uma coisa linda nesse texto. Se você olhar o capítulo 1 de Jó, versículo 9, quando o diabo está diante de Deus ali, acusando Jó de só servir a Deus, só temer a Deus por interesse próprio, a primeira coisa que ele fala, até antes de dizer: Deus, ele te teme porque você abençoa ele materialmente, você prospera ele, antes de falar isso, o diabo fala assim, também, como ele não vai te temer, você colocou uma cerca em volta dele de tudo que ele tem. Observe, o diabo está testemunhando que já quis tocar em Jó muitas vezes antes, mas Deus nunca deixou. Que Deus colocou uma cerca em volta de Jó. E às vezes só nos concentramos naquele breve período que Deus permitiu o mal tocar em Jó, mas não percebemos o quantos anos o diabo nunca triscou em Jó, porque Deus colocou uma cerca em volta dele. Essa soberania sobre o mal é uma coisa que nós nunca vamos entender. E Deus, no princípio, não quis esconder do homem que o mal existia. Deus criou um paraíso, colocou o homem nele, mas Deus disse ao homem: existe o mal, existe bem e mal. Aquela árvore ali te daria acesso ao mal. Agora não coma, porque se você comer, você vai morrer. Por quê? Porque você não vai conseguir lidar com o mal como eu faço.
Você não vai conseguir ser soberano sobre o mal. Você entende? Porque a ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal traz um pouco do que Jonatas falou aqui no painel. A palavra conhecer no hebraico ali é iada, que significa ter uma experiência íntima. Tanto que é a mesma palavra usada em Gênesis 4:1, dizendo que Adão conheceu Eva. E conhecer ali é a intimidade do casal. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que daria ao homem uma experiência com a maldade. Então observe, qual foi o grande problema que o diabo criou para o homem? O diabo chegou para o homem e, criando um pano de fundo de religiosidade, eu vou explicar isso aqui porque isso é muito importante. O diabo, gente, usa muita coisa, mas talvez o que ele mais use no mundo, desde o princípio, é uma religiosidade legalista. Preste atenção. A ordem de Deus para o homem, em Gênesis 2, foi: coma livremente de tudo. E o texto diz que Deus colocou no Éden todo tipo de árvore desejável e agradável. Deus colocou tudo que era bom no Éden e colocou o homem nesse paraíso. E diz: pode comer de tudo livremente, só não coma aquela ali, porque aquela vai te matar. Aquela é o botão de saída do meu projeto. Não coma daquela. Olha como o diabo interpreta a palavra de Deus. E religiosidade legalista começa com uma interpretação errada da palavra de Deus. E o diabo, a gente não se engane, ele é especialista nisso. O diabo, quando quis tentar Jesus, dentre as fases da tentação, a segunda delas está em Mateus 4 e Lucas 4, foi levar Jesus para o templo em Jerusalém, que era, no contexto judaico, a principal igreja. Tinha as sinagogas, mas tinha o templo, que era a sede, o centro da espiritualidade judaica. O diabo levou Jesus na principal igreja. Sabe o que ele fez lá? Abriu o Salmo 91, versículo 11 e 12, e pregou para Jesus: pula daqui, se joga daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces nem numa pedra. Então você pode dar um showzinho aqui, você pode forçar Deus a te segurar, forçar os anjos a te socorrerem. Só que Jesus, sabendo que o diabo usa a palavra de Deus em contextos religiosos, em igrejas, Jesus era um crente bereano. Jesus, na verdade, era a palavra encarnada. E ele disse: você vai enrolar outro pregador, porque está escrito: não provocarás o Senhor teu Deus. Não force Deus. Não force Deus a agir. E o legalismo é muito disso. É uma distorção, onde você acha que tem um mérito e você exige o cumprimento de algo que você acha que conquistou através da... o legalismo te manda pegar Deus na palavra, sabe? Ele falou, agora ele tem obrigação de fazer, porque eu cumpri a minha parte, ele tem que cumprir a dele. Só que Paulo diz em Romanos 11, quem primeiro deu a ele? Se temos qualquer coisa, temos pela graça do Senhor. E até aquilo que nós fazemos de bom, primeiro vem dele. Então Paulo fala, quem primeiro deu a ele, para que ele tenha que pagar qualquer coisa? Dele. É dele no início. Por meio dele, ele sustenta o processo. E no final, para o propósito dele, são todas as coisas. Por isso o homem nunca tem do que se gloriar, mesmo que aparentemente cumpra a vontade de Deus. Mas o diabo faz isso. Então, voltando para cá, o diabo no Éden, ele distorce a palavra de Deus, que era uma palavra linda, coma livremente de tudo, exceto de uma. O diabo fala com a humanidade através de Eva o seguinte em Gênesis 3. Eva, menina, quer dizer que não pode comer de tudo, é? Olha como muda.
Olha como ele aparentemente está concordando com o que Deus disse. Então, se tem uma proibida, então não pode comer de tudo. Ele traz uma ênfase para o proibido. Então a mente de Adão e Eva, que estava cheia de gratidão, porque eles não plantaram o Éden. Ouça uma coisa. Outra coisa que o legalismo te ensina é o seguinte: você só colhe o que você planta, ou ai de mim, ai de você. Pois saiba que as coisas mais lindas que você recebe na vida você nunca plantou e nunca terá condições de plantar. Adão não plantou uma árvore do Éden. Ele encontrou tudo pronto. Isso fazia o coração dele transbordar de gratidão. Ele vivia num reino de abundância de amor e graça. Só que o diabo, com a distorção da palavra de Deus, enfatizando no proibido e ocultando com essa ênfase tudo que Deus deu, faz Eva, faz Adão ficarem insatisfeitos no paraíso. Porque agora eles acham que merecem. E legalismo é isso. É a religião do mérito. Eles acham que merecem mais. E aí vem o grande engano. O grande engano é esse aqui, gente. Eu falei sobre Deus ser soberano sobre o mal. Eu sou assim, gente, meio doido mesmo. Eu falo um negócio lá, mas eu volto, graças a Deus. Então pode ficar, tudo que eu falar aqui tá ligado em algum lugar. Fica tranquilo. Então, o que é que eu falei? Dentre as coisas que nos confundem sobre os atributos divinos, a mais difícil de lidar. Muitos teólogos quase perderam a fé por causa disso. É a soberania de Deus sobre o mal. Esqueça, não tente entender isso. Você nunca vai entender isso. Nunca teremos uma explicação suficiente para isso. Aí o diabo pega logo esse ponto e olha como é tentador o que ele fala para Eva e para a humanidade. Comam dessa fruta, porque vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo está prometendo ao homem fazer a coisa mais difícil para a nossa mente: administrar bem e mal. Assim como Deus consegue lidar com o mal, assim como Deus é soberano sobre o mal, vocês também agora, com uma experiência com o mal, saberão, e vocês mesmos tocam a vida de vocês. Vocês mesmos agora sabem, e pela força de vocês, e isso também é legalismo, gente. É achar que pela minha força eu domino o mal. Mas quem entendeu o evangelho diz: miserável homem que sou, quem me libertará? Obviamente que o homem agora, com o mal em seu coração, ele não consegue vencê-lo. E entenda, o homem de fato, nesse sentido, nesse posicionamento de conhecer o bem e o mal, ele se tornou como Deus. É o próprio Deus quem diz no versículo 22 de Gênesis 3, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do... Isso não quer dizer que ele é como Deus, vencedor, soberano sobre bem e mal. Mas ele agora experimenta, ele se posicionou em seu coração, ele se posicionou como Deus, capaz de administrar bem e mal. Então, ouça uma coisa, gente. Esse sentimento de que nós somos deuses, capazes de dar direção à nossa vida, de fazer boas escolhas, de discernir bem e mal sozinhos, isso é uma grande ilusão que infelizmente todos nós temos que lidar todos os dias com ela. E todos os dias temos que nos lembrar de que precisamos da graça de Deus para derrotar o mal no nosso coração. Obviamente que o homem não conseguiu. Eu não sei se você já percebeu, mas o capítulo 4, ele é sobre isso. Ele foi escrito para nos mostrar isso. Olha como é o capítulo 4, como ele começa, né? Caim e Abel, a primeira geração descrita de Adão e Eva, eles vão para um culto. Abel é aceito, Caim é rejeitado. Caim fica com ódio e inveja de Abel, e Caim está com aquele sentimento mal no coração. Aí Deus fala para Caim o seguinte: Caim, por que você está tão revoltadinho, Binho? Se você agir bem, você é aceito. Ou seja, você não tem mal e bem aí? Escolhe o bem que dá certo.
Entretanto, Deus diz, o mal está na sua porta. Ele deseja dominá-lo. E você é quem deve dominá-lo. Vocês não escolheram agora ser como eu? Soberano sobre bem e mal? Então te vira agora, campeão. Domina esse mal no seu coração aí. Você conseguiu? Caim também não. Ninguém nunca conseguiu. Quando chegou em Gênesis capítulo 6, a humanidade estava toda inclinada para o mal. O mal dominou o mundo. Deus disse em Gênesis 5, o homem está totalmente corrompido, ele é maligno e todos os seus pensamentos se inclinam para a maldade. Ah não, pastor, teve um que venceu, Noé. Quem disse? Aonde está escrito isso? O texto fala que Noé, acho que o versículo 8, se não me engano, em Gênesis 6, Noé achou graça aos olhos de Deus. Salvação sempre foi pela graça, nunca foi pelo mérito. Entende? Então, presta atenção. Quando o homem sucumbe ao mal e é derrotado pelo mal, esse mal passa para todo mundo. Esse mal incontrolável, esse mal com o qual nós não conseguimos lidar, infelizmente está em todos os nossos corações. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado, o mal, a maldade, a iniquidade no mundo, mas passou para todos nós. Romanos 3,23, todos pecaram e foram deformados, perderam a glória de Deus. Jesus falando com religiosos, e presta atenção, ele praticamente em seu ministério só confrontou religioso. Por que será? Ele falando com religiosos, diz em João 8,34, quem comete pecado não comete porque quer, comete porque é escravo. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado e não tem como ser livre. Só será livre se o Filho vos libertar. Em nós mesmos, em nossa própria força, nós sempre seremos derrotados pelo mal. Ainda que aprendamos os princípios mais maravilhosos da palavra de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, por exemplo. Ele fala, olha, na minha mente eu concordava com a lei de Deus. Falando do homem tentando na sua força ser santo. Eu concordo com a palavra de Deus, mas eu não consigo fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Estou decidido, sério, no meu coração, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não. E o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque a força do mal é mais forte do que a força da minha vontade. Infelizmente, tem muita gente ensinando força de vontade no Brasil hoje. Mas força de vontade não resolve o nosso pior problema. Porque o mal é mais forte do que a nossa vontade. Tem uma história que meu pai gosta de contar, que é interessante. Ele fala de um sapo e um escorpião. Conhece essa história? Alguém conhece? Só ela conhece, então vou contar. E o sapo está na beira do rio para atravessar. Aparece um escorpião e fala, seu sapo, me dá uma carona, por favor, quero muito ir para o outro lado. O sapo disse, acho que eu sou otário. Eu lhe conheço, você vai me ferroar. Ele disse, seu sapo, eu sou mau, mas não sou idiota. Se eu ferroar você no meio do caminho, morrem nós dois. O sapo disse, você não é burro assim, né? Então venha. No meio do rio, o sapo dá um grito, ai, escorpião imbecil, me picou, vamos morrer nós dois. O escorpião fala, sapo, me perdoe, foi mais forte do que eu. Ele não queria morrer. O homem, quando come a fruta proibida, não queria morrer. Mas o mal é mais forte, mata. O mal lhe mata. Paulo fala em Romanos 7, o pecado entrou e eu morri, eu perdi força, ele é mais forte. E aí Paulo fala, sabe qual é o fermento que ele usa para me fazer ainda enterrar mais no pecado? A lei. Ele fala, não que a lei seja ruim, a lei é espiritual, santa e boa. Mas quando a lei vem me pedir para não pecar, eu aí tento na minha força não pecar por causa da lei, e aí o pecado se mostra ainda mais cruel, porque ele tripudia da lei. Porque eu entro em hipocrisia,
Eu entro num legalismo maldoso, meritocrata, que só me empurra ainda mais para o pecado. Você entende? Mas, meu irmão, graças a Deus que Paulo não para em Romanos 7. Paulo vai para Romanos 8. Em Romanos 8 ele fala que vem um outro governo. Gente, quem eu falei que é a única pessoa que pode derrotar o mal? Que pode lidar com o mal, sendo soberano sobre ele? Quem? Aí Paulo vem em Romanos 8 e fala, olha, toda vez que o homem tenta lidar com o mal sozinho, por mais boa vontade que ele tem, ele não consegue. Mas graças a Deus que aí por causa da obra de Cristo no Calvário, nós recebemos um presentaço do Senhor. A bênção de sermos morada do Espírito Santo. Então Romanos 8 vem para nos dizer que a única forma de vencermos o mal é sermos governados pelo Espírito. A lei do Espírito e da vida me libertou do jugo da lei, do domínio do pecado da morte. Glória a Deus. E aí, meus amados, quando isso acontece, quando o governo do Espírito vem para o nosso coração, Deus então começa a restaurar o propósito dele em nossas vidas. Preste atenção. Para que Deus construiu tudo? Para a sua própria glória. Porque ele é egocêntrico? Não. Como eu já falei, porque a glória de Deus é o bem do universo. Então, tem uma frase que eu falo na igreja, o pessoal pegou, graças a Deus, é que assim, e até redundante, mas é só para ficar didático, eu falo assim, ó, para a glória de Deus e para o nosso bem. Tudo que é para a glória de Deus nos faz bem. Então, meus amados, Deus criou tudo para a sua glória e criou o homem para ser a coroa da sua criação. Tudo expressa na natureza, revela de alguma forma a glória de Deus, mas o homem é muito mais. O homem foi criado para ser a imagem do próprio Deus. E a gente fala assim o ser humano é mau, o homem é mau, porque infelizmente nós assumimos essa adjetivação maligna com o passar do tempo. Mas quando Deus disse, façamos o homem, ele estava falando de fazer algo bom. Gênesis 1:31 diz que ele terminou a criação e viu que tudo era muito bom, incluindo o homem. Só que a gente tem que entender uma coisa, isso é muito importante. A função do homem na terra era ser um espelho de Deus. Gente, o que é espelho? Espelho é algo que tem uma única função: refletir uma imagem. Só que o espelho nunca é o objeto em si. Entende? O espelho ele pode até refletir a energia, a luz que é colocada diante dele, o calor, mas não é dele. E qual é o melhor espelho possível? É aquele que tem menos marcas próprias. Quanto menos um espelho tem de si mesmo, mais ele é preciso na sua função de refletir o que é colocado na frente dele. Então a função do homem não era ser em si mesmo, a função do homem era espelhar. Você entende? Mas quando essa imagem de Deus, por causa da maldade, é distorcida no espelho que é o homem, quando tem muita marca no espelho que distorce a imagem de Deus, toda a criação sofre com isso, porque a criação toda dependia dessa imagem de Deus para viver a glória de Deus. Lembre que Deus diz a Adão, maldita é a terra por tua causa. Paulo em Romanos 8, do 18 ao 27, vai dizer que toda a criação geme, sofre por causa da nossa queda. E sabe o que a criação anseia? Sabe pelo que ela arde de expectativa? Pela plena revelação dos filhos de Deus. Ou seja, quando a nossa imagem for totalmente restaurada, quando a imagem de Deus em nós, o reflexo de Deus em nós, for completamente restaurado, o universo será restaurado na glorificação. Então toque em alguém, por gentileza, diga-lhe assim, não há nada mais importante na vida do que isso. Esse é o projeto number one de Deus. Falei inglês também, sou baiano, mas sabe... Brincando, que coisa baianofóbica eu falei agora.
Presta atenção. Tem baianos fluentes ainda. Ouça uma coisa. Gente, presta atenção. Paulo vai do Romanos 8, 18 ao 27, dizendo que toda a criação está esperando. Vende, as montanhas estão esperando. Os leões estão esperando. Os rios estão esperando. As aves estão esperando, o sol está esperando, a lua está esperando, as estrelas estão esperando, toda a criação, as galáxias estão esperando, está todo mundo ardendo. Quando seremos restaurados na glória? Quando a coroa da criação será restaurada para que nós sejamos restaurados. Está todo mundo esperando por isso. Preste atenção, Paulo fala, todo mundo esperando. Ele acaba isso no 27. No 28 vem um versículo que nós amamos. E diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui está ligado ao anterior. Por causa dessa expectativa da criação, então Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas não é para fazer a minha vontade. Está no versículo 29. Para quê? Porque aqueles que de antemão ele conheceu e predestinou para serem imagens do seu Filho. Então, na verdade, Deus age em tudo para restaurar em nós a imagem de Deus. Porque como Paulo diz em Colossenses 1, 27, Cristo em nós é a esperança da glória sendo restaurada. Então essa é a coisa mais importante que hoje acontece no universo. É Deus trabalhando para restaurar a imagem dele em nós. Agora, vamos lá para o âmago da mensagem. Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo ali para acabar antes do relógio. Presta atenção. Deus faz isso de muitas formas. Mas preste atenção, olha o que eu falei. Quando o homem caiu, quando ele achou que ele era Deus, soberano sobre o bem, sobre o mal. O que é que Deus tem que fazer para a gente voltar a ser imagem dele? Ele tem que nos esvaziar dessa pretensão de divindade. Entretanto, a gente não consegue ser esvaziado dessa pretensão de divindade sem sofrer, infelizmente. Porque essa pretensão de divindade, ela entrou muito forte em nós. E a única forma de sair é o homem relembrando quem ele é de fato através da dor. Por isso que Deus começa a redenção já no Éden, dizendo a Adão e a Eva: vocês agora vão ter que sofrer, binhos. Comer com dor, parir com muito mais dor. Deus fala assim: olha, Adão, você vai lidar com a terra da qual você foi tirado, para você lembrar que você é pó. Você não é Deus. Você não é Deus. Você é pó. Você é terra. A expressão Adam, que é Adão, é humanidade, é a mesma expressão de terra, Adamá, porque homem, na verdade, é terra. Então Deus tem que nos esvaziar. E para nos mostrar como é esse esvaziamento, ele fez uma obra linda chamada Jesus de Nazaré. Gente, Jesus podia encarnar simplesmente, não sofrer, não ser esvaziado. Encarnava, morria na cruz, sabe, sentindo dor para poder pagar o preço, e pronto, pagou. Não, mas ele tem que viver um processo para nos redimir, pagar o preço do nosso pecado, mas também para ser exemplar. E Paulo diz: tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? Presta atenção. Ei, vocês que se acham Deus sem ser deuses, olhe para quem de fato era e é Deus. Sabe o que ele fez? Não se apegou aos atributos divinos. Antes, se esvaziou. Ele se humilhou para ser homem. Entenda, Jesus não era a imagem de Deus antes. Ele era Deus. Para ser imagem, para ser reflexo,
ele precisava se esvaziar e virar homem. Você entende? Parar de ter vontade soberana e ter vontade submissa. Como o Douglas falou aqui, Jesus disse em João 5,19, eu não faço o que eu quero, eu não faço nada de mim mesmo, eu faço o que meu Pai manda. Mas isso só acontece, gente, com esse processo chamado humilhação. Preste atenção. A palavra humilhação no português vem do latim humus, e humus também gera humildade, terra, a raiz dela é a terra, o primeiro uso dela é para terra, e homem. Porque, na verdade, humilhar é tornar homem. Preste atenção. É por isso que todos nós, para nos tornarmos homem e tirar do nosso coração a pretensão de divindade, que é nossa maldição, que nos faz lidar com o mal como se fosse Deus e perder para Ele. Está entendendo, gente? Precisaríamos ser humilhados. Por isso que a primeira coisa que Deus fala para o povo que se desviou por causa... E o que é o desvio? É a soberba, é a arrogância. Lá em 2 Crônica 7,14, assim, meu povo que diz que é meu, chama pelo meu nome. Qual a primeira coisa, gente, antes de orar? Se eles entenderem que não são deuses. Se eles forem humilhados. Quando Jesus diz em Mateus 11:29, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que está falando? Eu tenho um coração verdadeiramente humano. Eu sou humilde, eu sou humus no meu coração. E sabe o que é ser humus no coração? Sabe o que é o ser humano, gente? Quando Deus criava tudo, o verbo hebraico que vai aparecendo ali é bara, trazer a existência. Quando Deus cria o homem, até parece bara, mas depois aparece um outro verbo em Gênesis 2:17, se não me engano, diz assim: e Deus formou o homem, que é Yatsa, que é o mesmo verbo que é usado para quando o oleiro mete a mão no barro. Sabe o que é ser homem? É ser modificável. Jesus abriu mão por um tempo da sua imutabilidade. Como Deus era imutável. Hebreus 11:8, ele é o mesmo ontem, hoje e... Mas para ser plenamente homem, ele tinha que ser como vaso na mão do oleiro. É por isso que Hebreus 2:18 diz que ele foi aperfeiçoado. Como assim Jesus foi aperfeiçoado? Foi. Porque como Deus ele era perfeito. Mas para ser plenamente homem, ele tinha que ser formado. E o texto fala que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Agora toca no Binho, na Binha, perto de você aí. Diga assim, ô Binho, se Jesus foi pelo sofrimento... Chegou um ponto, aleluia, chegou um ponto, meu Deus, 3 minutos, chegou um ponto, é minha batalha todo domingo, mas eu vou, chegou um ponto em Hebreus 1:3, que diz assim, que ele era a exata imagem de Deus. Entenda, ele que era Deus, agora é a imagem exata. Nós não vimos os discípulos não viram a glória de Jesus como a glória inacessível de Deus que Moisés não pôde ver. Não foi essa glória que eles viram. Eles viram a glória máxima que se pode refletir num homem. Porque aquele que era e é Deus virou espelho na terra. Não quis ser em si mesmo. Pai, eu sei que tu podes tudo, mas não faça a minha vontade. Ele se anulou. Ele sofreu. Em Hebreus 5:18 diz que ele aprendeu a obediência sofrendo. Então ele foi deformado. Entenda uma coisa, meu amado. O nosso processo de esvaziamento será com sofrimento. Não tem outro jeito, gente.
Gente, quem aqui acha que está no nível mais alto de desenvolvimento da fé do que o apóstolo Paulinho? O apóstolo Paulinho conta um dia que o bichinho dá pena até hoje, tem 2000 anos, mas fico com pena até hoje do bichinho. O apóstolo Paulinho estava sendo rejeitado pela igreja de Corinto. Ele fala, tenho que mostrar para essa galera que eu tenho algum valor, eles têm que me respeitar, eu dou a vida por eles, eles não me ouvem. Parece que ele não era um bom pregador, né? Meio chato pregando. Aí a pessoa gostava mais de Apolo, que era um pregador mais encantador. Ele falou, vou contar uma coisa então, não deveria contar isso porque eu estou me gloriando, não deveria, me gloriou. Aí ele arruma uma saída engraçada. Olha o seguinte, ó, eu vou falar de um homem que eu conheço. Eu conheço um homem que há 14 anos foi lá no céu inacessível. E viu, olha o que ele fala, em 2 Coríntios 12:4, ele fala assim, ó, ele viu coisas que não são lícitas ao homem falar. Espera aí, se ele viu coisas que não são lícitas ao homem, ele viu coisas divinas. Ele foi em dimensões divinas. Aí ele fala assim, ó, quando eu fui em dimensões divinas, Deus colocou um espinho em mim. Para quê? Para eu lembrar que eu sou homem. Ele fala que o espinho era como mensageiro de quem? Satanás é o quem? É a personificação do mal. O espinho era o mal esbofeteando a face dele. Esbofetear a face no mundo antigo é ato de humilhação. E até hoje lá na Bahia, não sei aqui. Dá um tapa na sua cara. É ato de humilhação. E, Johnny, essa situação, o cara que estava vivendo em dimensões divinas, o cara que mais chegou talvez, né? Lógico, Cristo é a mente divina, mas depois de Cristo talvez a minha opinião é que ele é que mais chegou na divina mente. Você chegou tanto na divina mente que eu vou ter que te humilhar para você lembrar que é homem. Eu pedi 3 vezes a Deus que tirasse de mim. Mas ele disse, eu não posso, meu filho. Porque eu não vou lhe perder para o orgulho e para a pretensão de divindade. Você não pode lhe perder para o mérito. Você tem que ficar aí com esse espinho, sabe, para lembrar de quê? Sabe de quê? De que você é sustentado pela minha graça. Que é a minha graça que te basta e que te sustenta. Aleluia. Meus irmãos, eu queria já terminar dizendo a vocês o seguinte. Eu quero hoje, uma das coisas que eu estou trabalhando em mim é isso, a submissão ao horário. Que na verdade já acabou. E daqui a pouco a Nath levanta ali, ó, 1 minuto. Quem conhece o pastor Saulo? Saulo Daniel. Eu tenho a honra e o privilégio de conviver com Saulo Daniel. Morro de inveja. Eu congrego na mesma igreja de Saulo Daniel. Morro de inveja. Depois de cada pregação minha, ele me chama e fala assim, você entendeu errado. É um desafio também isso. Aí teve um ano novo, Johnny, que meu relógio parou. E parou em 11h55. 11h55, tipo assim, parou meu relógio. Imagina, no dia do ano novo. Aí eu tô aqui pregando, ainda tem mais 5 minutos. Ainda tem mais 5 minutos. Meu irmão Saulo levantou, feito um touro. Porque o bicho também, quando quer ficar bravo, fica. Aí ele levantou, feito um touro. Veio na frente do púlpito. Falou assim, ó, seu maluco, falta 30 segundos. Que história, uma história cômica, assim. É um desafio, né? Pro pregador, né, gente? Sim, mano, eu contei só pra poder quebrar o velho, ninguém riu, então... Que piada ruim, depois eu vou fazer uma melhor. Hoje eu não tenho tempo, não. O que eu quero lhe falar é o seguinte, preste atenção. Gente, Deus não é sádico. Guarde isso no seu coração. Deus não é sádico, não. Se Ele permite que o mal nos toque, é pra gente lembrar que a gente não sabe lidar com eles
e para a gente ser dependente de Deus, que nos faz vencer o mal. Sabe qual é a prova de que Deus não é sádico? É que Deus criou o homem e colocou no Éden. Sabe o que significa Éden? Prazer. Deus nos criou por prazer e não para dor. E sabe para onde Ele levará a nova humanidade recriada em Cristo? Apocalipse 21:4, para Nova Jerusalém, onde não há mais dor, nem choro, nem aflição, mas o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Vou cortar parte da autoimagem aqui que não dá tempo de falar sobre isso. Eu quero te falar só o seguinte. Toca no Binho de novo aí, por favor. Diga assim, se prepare para sofrer, Binho. Gente, pergunta sincera. Quem aqui quer ser restaurado na imagem de Deus no máximo que dá nessa vida? Quem quer? Se prepara, Binho. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer um monte de sofrimentos e variados. Jesus, nesse processo de aperfeiçoamento humano, em Hebreus 4:15, diz que ele foi tentado ali é provado, é apertado, sofreu com todo tipo de tentação, de provação. Mas não pecou, mas foi apertado em tudo. Quando Pedro fala em 1 Pedro 1,6 sobre isso, ele fala assim, exultem, fiquem felizes, porque vocês agora estão sendo entristecidos, mas é necessário que vocês sejam entristecidos por todo tipo de provação. É necessário sofrer todo tipo de coisa. Não, pastor, eu sofro sempre a mesma coisa. Talvez você esteja sendo reprovado. Em Tiago 1:2, porque quando você é aprovado, vem sofrimentos novos. Em Tiago 1:2, olha o que o Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O que, Tiagão? Que bênção é? Grande alegria é o quê? O fato de passarem por diversas provações. Por diversidade. Se eu estou passando provações diferentes, é porque Deus está trabalhando de maneira completa na minha vida. E ele fala isso, para que vocês sejam íntegros, não faltando coisa alguma. A única forma de ser íntegro de novo, a imagem de Deus, é sofrendo todo tipo. A gente não é todas as coisas que existem no mundo não, viu? Mas são tipos, tipos, né? De tristezas, de angústias, de perseguições. Ele exemplifica ali em Romanos 8, né? Porque, gente, Romanos 8 é sobre isso, gente. A gente prega toda assenhadinho, né? Deus age em todas as coisas pro bem daqueles que o amam. Filho, vamos ler o que é ali. Só continuar o texto. Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Todos os dias somos entregues à morte como ovelha no matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque mesmo sofrendo, nós acabamos aprendendo na prática, no caminhar com Deus, de que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem um presente, nem um futuro, nem principado, nem potestade, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quero deixar para vocês esse recado do Espírito Santo. Esses dias eu orei, eu falei, Senhor, eu quero muito. É meu maior sonho, Senhor. Não era, confesso a vocês, não era. Meu maior sonho. Enfim, não vou nem entrar nos meus pecados agora. Porque quando o meu maior sonho não é esse, isso já é pecado. E não era. Mas há alguns anos começou a ser. O meu sonho é esse. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero muito, Senhor. Trabalha, faz. E aí, meu irmão, assim que eu fui sendo aprovado em umas dores, ele foi trazendo outras novas. Quem quer ser a imagem de Cristo? Se prepare. Então, eu quero que você entenda isso. Em todas as dores,
Você tem que pensar isso. Como é que eu transformo a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus? Em todas as circunstâncias, eu perguntando como nisso Deus está me chamando para ser mais a imagem dele. É assim que o crente tem que lidar com tudo. Não tentando fugir da dor, combater, negar, se revoltar, como se fosse Deus, mas como homem de barro. Como é que isso me modela? Como é que isso me modela? Como é que isso me forma homem, segundo a imagem de Deus? Aleluia. E um problema que nós temos na igreja evangélica é que nós falamos muito assim, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Aí sabe o que a gente, no nosso conforto teológico e ilusório, a gente faz? A gente só quer olhar para Jesus que anda sobre as águas. A gente quer olhar para Jesus que ressuscita Lázaro. Mas se você olhar o contexto onde esse texto nos é mais firmemente dito, que é Hebreus 12, 12, ele fala assim, corram com perseverança a carreira que vos está proposta, vencendo o pecado, deixando o embaraço que está tão perto de nós, o pecado que nos rodeia. Ele fala assim, a única forma de vocês terem força para fazer isso é correndo essa carreira com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E ele completa, o qual, pelo gozo, que é o gozo futuro depois da dor, pelo gozo futuro que estava proposto a ele, suportou a cruz. Para resumir, quando esse texto nos manda fixar os olhos em Jesus, nesse contexto ele está mandando a gente fixar os olhos em Jesus crucificado. Essa é a imagem que mais nos transforma. O Jesus sofredor. Porque o que nós mais precisamos é de sofrimento para sermos aperfeiçoados. Fique em pé comigo, por gentileza. Eu quero fazer uma breve oração com você. Muito rápido. 1 minuto. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Pastor, cadê a parte da honra, pastor? Não vai chegar a honra nunca. Quero te dar uma notícia boa. Vai sim. Pastor, só na eternidade? Não, nessa vida tem um tipo de honra que chega. Mas não é aquela honra que o seu ego sempre sonhou em ter. Não é, gente. Todo respeito ao autor da música, mas como isso virou consenso entre nós para poder exemplificar esse tipo de pensamento, eu vou usar, mas respeito ao autor, a quem cantava a música, mas só para a gente entender, não é a honra sabor de mel. Essa honra Deus não tem para você. Quando essa honra, sabe que honra é? É a glória do próprio Deus na sua vida. Só que observe uma coisa. Quanto mais isso vem, quanto mais a glória de Deus vem na sua vida, mais quebrado você está, Binho. Não é aquela glória, ó. É uma glória, ó. O texto fala, foi citado hoje aqui pela Val, por Douglas, Johnny falou também. Jacó, ele era esperto. Jacó era um fugitivo excelente, sabia fugir. E a glória não se manifestava. Sabe quando a glória começa a brilhar na vida dele? Depois de um encontro com Deus, onde ele é quebrado de tal forma que eu nunca vi isso nem em MMA. O cara tomar um golpe que quebra o fêmur. Que desloca o fêmur, na verdade. Eu nunca vi isso. Mas nesse momento o texto fala, então, quando Jacó atravessava Peniel, nascia o sol. Aquilo é simbólico. Agora a luz de Deus começa a brilhar nele. Porque quando a glória de Deus começar, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Quando a glória de Deus começar a brilhar em nós, sabe como nós estaremos? Quebrados. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. Você sabe que Paulo foi o que mais sofreu? Foi porque ele era o que mais tinha motivo, pelo menos parece que mais sofreu. Ele fala isso, né? Ninguém sofreu como eu, passei tanta coisa. 1 Coríntios 15, ele fala sobre isso. Ele fala, sabe por que ele mais sofreu? Porque ele quem mais tinha motivo para se orgulhar. Então, quando ele está quebrado, é que a glória se manifesta.
E ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, e Deus pega as coisas loucas, desprezíveis, as que não são. É nessas que ele manifesta a glória, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que o homem saiba que ele é homem. Deus não nos chamou para ser deuses. Ele nos chamou para ser homens. Imagens de Deus. A glória só pode se manifestar quando ficar claro que o tesouro dele está num vaso de barro. Sabe o que é vaso de barro? É vaso de terra. É vaso de Adão. É vaso de homem. No final das contas, sabe o que Deus quer fazer conosco mesmo? Nos tornar homens e mulheres de verdade. Homem, criado amassando barro. Sabe como a mulher foi criada? Deus, outro dia, quem é Coringão aqui? Coringão. Meus fregueses, eu sou trimundial. Viu? Valeu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O presidente do Coringa falou assim, rapaz, o Corinthians foi operado. Ser operado significa, né? Tiraram algo nosso, nos feriram, nos violaram. O homem é feito da terra amassada. A mulher é feita da ferida do homem. Desde o começo, ser humano é nascer de um processo de dor, de um processo de ferida, de um processo de arrancar, de modelar. Então minha oração com você hoje, sabe o que é? Deus, nos faz humanos de novo. Mas não humanos como Adão, que achou que era Deus, mas humanos como Jesus, que sendo Deus se fez homem. Não como o primeiro Adão, que foi só alma vivente e tinha que morrer, mas como o segundo Adão, que morreu, mas tinha que ressuscitar. Porque ele é o homem que reflete a imagem perfeita de Deus. Então eu queria orar com você para isso. Sabe para quê? Para você suportar o que vai vir aí, meu irmão. Glória a Deus. E tem gente que agora deu um cagaço agora. Eu te entendo. Você não tem fé para isso ainda. Mas o Senhor vai começar a te dar fé. Sabe o que vai acontecer? Quando você sentir que está sofrendo para a glória de Deus, vai doer, mas lá no fundo vai ter uma alegria. Paulo fala, se alegrem quando sofrerem por mim. Você vai ter uma alegria de saber que está sendo moldado. Quer ver uma música? Pronto, eu não vou orar, eu vou cantar para você na música. Acabou, pronto, não vou orar. Quero meu tempo, vou gastar meu tempo aí. Acabou, eu não tenho meu tempo mais. Tem uma música que a gente apagou do nosso cenário nas igrejas de homem. Sabe por quê? Quando a gente cantava, os irmãos travavam a boca. Não, vou cantar essa... Não, está repreendido. A teologia da prosperidade e do conforto foi tão grande que expulsou a música da igreja. Eu lembro. Quando eu era criança, a gente cantava apaixonado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Tá sagrado mesmo. Quebra a minha vida e me faça de novo. Sabe como acontecer? A gente cantava, irmão, assim, ó. Tá repreendido. Quebra nada, Jesus. Não. Amaldiçoar a minha vida. Não entendendo que a coisa mais maravilhosa é essa. Quem é tu, vaso, para contender com o oleiro? A melhor coisa da tua vida é cair nas mãos do oleiro. É ser moldado por ele. Vamos cantar para encerrar? Eu quero ser, Senhor. Vá com fé agora. Aleluia.
Eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia! Que Deus nos faça vasos novos em nome de Jesus.